Voltamos com o Vida Saudável, que hoje está falando sobre os acidentes domésticos. Doutora Glenda Mangueira continua aqui tirando as nossas dúvidas, né, doutora? E eu já quero começar para a senhora rapidinho, nosso tempo está estourado já. Quero saber da senhora, quais são as dicas para evitar os acidentes com idosos? Bom, é uma população que realmente cai, 60% dos acidentes são quedas. A gente precisa focar muito na prevenção. Essa prevenção não fica exatamente no contexto só do ambiente externo, e sim do ambiente interno, ou seja, o indivíduo, as suas doenças, fortalecimento muscular. Então, tudo isso tem que se ter atitude de resolver também esses problemas. A casa em si é o maior lugar de perigos, né? Do quarto, a cozinha, o terraço. Então, a gente precisa lembrar de algumas dicas de segurança para que as coisas possam ser minorizadas. Já, eu quero que a senhora fale dessas dicas, porque antes, olha, segundo o Sistema Único de Saúde, 1/3 dos atendimentos traumáticos nos hospitais do nosso país ocorre com pessoas com idade acima de 60 anos. Mais de 70% das lesões acontecem dentro de casa e a maioria das quedas tem fraturas de difícil recuperação. Em muitos casos, deixam sequelas para sempre. Vamos ver esses dados. De acordo com o SUS, mais de 40% das quedas têm fraturas de difícil recuperação. A maior parte desses acidentes acontece no trajeto entre banheiro e quarto, principalmente à noite. As quedas de idosos já assumiram dimensão de epidemia no Brasil. Em 2009, o SUS contabilizou gastos médicos de 57,6 milhões com internações por quedas de pessoas idosas. As causas frequentes e que potencializam fraturas são: andar sobre pisos molhados, úmidos ou encerados, andar só de meias ou usar chinelos ou sapatos mal ajustados, móveis no meio do caminho, escadas com degraus diferentes e tapetes nos quartos e salas. Vale lembrar que a idade altera a visão e provoca desequilíbrio, muitas vezes até causado por remédio. O enfraquecimento dos ossos e músculos também é inevitável, por isso a importância da prática de exercícios físicos. Então, doutora, a gente viu esses números, a nossa realidade aqui no Piauí também é isso? Não, sem dúvida, né? Nós fazemos parte da Estatística Nacional inclusive somos um dos estados que tem uma porcentagem de longevos. Então, acho que a gente vai ter, sem dúvida, muito mais participação nessas estatísticas. E, como eu disse, prevenção de ambiente externo, prevenção de quedas, né? Então, a gente precisa entender sobre o que fazer em cada ambiente doméstico para tentar evitar essa estatística. Doutora, e no ping-pong com a senhora, o que a gente deve fazer para evitar, por exemplo, a senhora falou que no quarto acontecem muitos acidentes. O que os idosos devem fazer para evitar os acidentes no quarto? Então vamos lá, assim, no quarto, né, procurar ver, a gente usa rede, tá? Então a gente tem uma população que usa rede, cuidado com a altura de rede, com tapetes embaixo dessa rede, porque o indivíduo vai sair, vai escorregar. Tapetes soltos, eles não devem ser usados, devem ser fixados no chão ou até retirados. Altura de cama, altura de cadeiras, altura de vaso sanitário devem ser corrigidos para alturas que são padrões de segurança. Isso não é difícil de encontrar, qualquer arquiteto ou mesmo dentro dos sites da Vigilância Sanitária, da Anvisa, existe essa programação. Barras de segurança para que você possa se segurar no momento de mudança de posição, tanto ao sair de cama, ao sair do banheiro, ao sair do vaso sanitário. Boxes de banheiro você deve evitar que sejam de vidro, se tiver pacientes muito frágeis em casa com risco de queda muito elevado, porque ao cair você pode também se acidentar com os vidros. Iluminação, né? Dentro do quarto. Iluminação adequada, luz de segurança à noite, no circuito em que o indivíduo usa, por exemplo, da sua cama até o banheiro, até a sala ou a cozinha, corredores. Então, luzes que podem ser colocadas em nível mesmo para iluminar o caminho e facilitar a acessibilidade. Ok, então. Mais alguma dica, doutora, na muitas casa? Outras, na cozinha, por verdade. exemplo. Na cozinha também acontecem muitos acidentes, muitas outras. Então, assim, os batentes, os desníveis as soleiras de porta devem ser corrigidas para que não hajam tropeços. Os pisos antiderrapantes ou tapetes fixos antiderrapantes. Evitar móveis, mobílias pequenas. Até animais de estimação muito pequenos podem ser obstáculo. Então, se o indivíduo idoso, por exemplo, frágil, que tem já um risco de queda elevado, tem animais domésticos, esses animais devem ficar fora do seu circuito de caminhada. Doutora Glenda, eu vou pedir mais uma licença para a senhora, que eu tenho outro recadinho para quem está em casa assistindo o nosso programa nesse sábado. Olha, gente.